Om Shankaram Shankaracharyam Keshavam Badarayanam Sutra Bhasha Kritau Vande Bhagavantau Punah Punah. Sri Shankara nasceu no estado de Kerala, no sul da Índia, no século VIII, acredita-se, e dentro de um contexto, como a gente viu no último vídeo, em que a tradição estava se perdendo, a tradição estava, o entendimento sobre a tradição estava realmente ficando perdido. Ele nasceu numa família de devotos de Shiva e dita a história, diz a lenda que Shiva ele se manifestou para esse casal e disse, devido às orações dele, devido à devoção desse casal, Shiva ofereceu a eles duas opções. Ou um filho que vivesse durante muitos anos, mas que seria um tonto. Ou então um filho que não viveria tanto tempo, mas que seria brilhante. E assim o casal preferiu que, ainda que o filho não vivesse tantos anos assim, mas pelo menos ele fosse brilhante. E aí então é dito que nasceu Sri Shankara. Shankara é um dos nomes de Shiva. Esse garoto realmente era brilhante desde muito novo e realmente nos abençoou, até hoje nos abençoa com conhecimento, com esse legado que ele nos deixou. Em 2010 a gente foi na Índia no grupo da professora Glória, do Vidya Mandir, e nós visitamos em Kerala duas casas que são muito importantes, dois lugares que são muito importantes. O primeiro lugar é a casa onde Shankara nasceu, que é a casa da família da mãe de Shankara, chamado Adi Shankara Nilayam, e é mantido até hoje pelo Timaya Mission, pela instituição Timaya Mission. Esse local realmente, a gente pode ver aí nas imagens, é um local tradicional, uma casa tradicional de Kerala, e realmente é um lugar muito especial. Aqui a gente tem uma imagem em que a professora Glória, ela sentou ali naquele palanquezinho ali e deu uma aula de Vedanta pra gente no local onde Shankara nasceu. Realmente foi muito emocionante e infelizmente eu acho que foi tão emocionante que eu esqueci de tirar. Acho que não sei se tem alguém que tenha tirado foto da professora Glória dando aula ali. Mas é dito que nesse local também tem um quarto onde teria nascido Shankara. Nesse quarto onde nasceu Shankara tem uma imagem dele com uma pequena lamparina na frente. E aí realmente é um lugar muito auspicioso. A lamparina indicando a chama do conhecimento que nasceu ali com esse nascimento tão grandioso e tão importante para todos nós. Sri Shankara nasceu na casa da família da mãe, mas como era tradicional na época, ele passou a infância na casa da família do pai. Nós fomos lá também, nesse local, chamado Adi Shankara Janmabhoomi Kshetram. Esse local é mantido pelo Sringeri Math, que é uma das instituições que foi fundada pelo próprio Sri Shankara, como a gente vai ver em outro vídeo. E nesse local tem um pequeno templo para Sharada, que é Saraswati, um aspecto de Saraswati, a deidade do conhecimento. Tem também um Veda Patashala, é um local tradicional de ensino védico, até hoje é mantido. E também a gente tem, aos fundos dessa casa, a gente tem esse rio. Esse rio tem uma história muito famosa que acontece na infância de Shankara. Diz que Shankara um dia estava brincando nesse rio e aí um imenso crocodilo agarrou a perna dele. E aí então ele ficou desesperado, ele começou a gritar e chamar pela mãe, e a mãe foi até lá. E aí então ela viu que realmente não tinha jeito, não tinha solução. Eles tentaram ver o que podia fazer, mas aparentemente o crocodilo agarrou a perna e não tinha jeito. O crocodilo é um animal realmente muito poderoso, muito forte. E aí então Shankara disse para a mãe, me dê o voto de renúncia, me deixe fazer o voto de renúncia. É costume na Índia as pessoas fazerem o voto de renúncia quando estão à beira da morte. Geralmente a renúncia é feita por decisão da pessoa, porque a pessoa não tem interesse no mundo, e aí então ela abre mão, faz um voto de renúncia e vai viver só do estudo. Mas é dito que no final da vida, quando a pessoa realmente vê que não tem outra solução, não tem jeito de se manter vivo, é falado que é auspicioso, é considerado auspicioso fazer o voto de renúncia, para que ela possa facilmente se desapegar dessa vida e partir para a próxima. Assim é dito. Então Shankara falou para a mãe, por favor, me dê o voto de renúncia. Nenhuma família, de fato, quer que a pessoa faça um voto de renúncia. Afinal de contas, ela abre mão até mesmo dos vínculos familiares. Então, é evidente que a mãe nunca ia aceitar que ainda mais um garoto fizesse um voto de renúncia. Mas, dadas as circunstâncias e a fatalidade do momento, a mãe então resolve que tudo bem, ela aceita e concorda com o voto de renúncia. Só que nesse momento, exatamente quando ela concorda,
o crocodilo solta a perna de Shankara e desaparece embaixo d'água. E aí o garoto sai do rio e aí diz, bom, que bom, eu sobrevivi, mas agora o fato é que você já concordou, então eu fiz voto de renúncia. E aí então, agora eu vou partir e vou estudar, eu vou passar o resto da vida estudando. Shankara é uma criança muito especial, de fato. Desde muito cedo ele tinha interesse no estudo de Vedanta e o seu impulso era realmente, ele não tinha interesse no mundo e por isso ele tinha um grande impulso pela renúncia. Mas, como eu dito, não era permitido, especialmente uma criança, é evidente que ninguém ia conceder o voto de renúncia para o garoto. Mas era esse o destino dele, esse era, afinal de contas, o que ele veio fazer, era o papel dele nesse mundo, e aí então essa conjuntura fez com que ele acabasse tendo a possibilidade de fazer um voto de renúncia tão cedo e fosse embora então. E aí a partir daí ele buscou um professor, encontrou um grande mestre e aí então começou o seu estudo de Vedanta muito cedo, que também é uma coisa muito incomum. A história também é muito interessante porque a gente pode ver um significado simbólico por detrás. É evidente que não é desejável, a história não quer dizer que a gente tenha que fazer voto de renúncia. Voto de renúncia é algo para algumas pessoas. Se a pessoa não tem a natureza do mundo, tem a natureza da renúncia, ela vai renunciar. Mas renunciando ao mundo ou vivendo na sociedade, os Vedas ensinam que o autoconhecimento é uma possibilidade. Então, não é uma questão de você escolher renunciar ou não renunciar para então poder ter o conhecimento ou não. Esse não é o critério. Então, a história não ensina a gente a buscar um voto de renúncia. Mas a gente pode ler nesse voto de renúncia de Shankara um significado mais profundo de uma renúncia interna, que essa sim os Vedas dizem, não importa qual seja o seu estilo de vida, que você busque e alcance essa renúncia, a renúncia interna com relação ao apego, com relação aos objetos, com relação à necessidade de satisfação com base em objetos e situações que são evidentemente limitadas e, portanto, não podem me oferecer aquela felicidade, aquela plenitude que eu tanto busco. Dentro do simbolismo védico, o crocodilo ele representa o desejo. O desejo porque, da mesma forma como o crocodilo, que vem embaixo da água escondido e de repente dá o bote e agarra você, da mesma forma o desejo, ele vem sem que a gente perceba, porque a gente não está atento. E daqui a pouco, quando a gente se vê, a gente está pego com um desejo, está tomado de desejo, e aí já era, a gente fica ali sofrendo e tendo que satisfazer o desejo e acabar fazendo também aquilo que não é adequado, porque o desejo cega a gente. Então o crocodilo representa esse desejo que agarra a perna de Shankara, assim como agarra a nossa própria perna no dia a dia. A diferença é que Shankara resolve fazer o voto de renúncia. E esse voto de renúncia, simbolizando essa renúncia interna, portanto, na medida em que ele surge, na medida em que acontece esse voto, o crocodilo solta. Da mesma maneira é dito, no momento em que a gente descobre uma satisfação interna que não depende dos objetos, na medida em que a gente descobre que os objetos não são capazes de me trazer essa felicidade maior que eu busco, nesse momento é natural um certo desapego. Não que a gente vai jogar fora os objetos, mas eu vou conseguir entender que os objetos só podem me trazer aquilo que eles podem oferecer. E aí internamente eu consigo ficar livre dos desejos, eu consigo ficar livre dessa pressão tão grande que os desejos nos impõem. Eu posso então viver a vida com muito mais paz, muito mais sabedoria, buscando então o autoconhecimento, a descoberta de mim mesmo como livre de limitação. E aí então nós cantamos para esse Shankara, Shankaram Shankaracharyam Keshavam Badarayanam Sutra Bhasha Kritau Vande Bhagavantau Punaf Punaha. Vande Punaf Punaha, eu saúdo de novo e de novo dois grandes mestres dessa nossa tradição, que são muito importantes, que são Badarayana e Shankaracharya. Badarayana, então, chamado também Vyasa, é dito que ele que escreveu o Mahabharata, o grande épico Mahabharata, e também ele compilou as várias Puranas, que tratam de toda a bagagem mitológica da tradição. E por isso mesmo é dito que ele é a manifestação de Vishnu, o divino na forma daquele que mantém a ordem, mantém o Dharma. Ao mesmo tempo, Shankara é muitas vezes dito ser a manifestação de Shiva, o divino na forma daquele que destrói, aquele que dissolve. Porque nesse caso, ele é visto como aquele que dissolve a própria ignorância, na forma do conhecimento. É dito que de tempos em tempos, quando a ordem na sociedade está ameaçada, Vishnu se manifesta na Terra para poder restaurar o Dharma. Da mesma maneira, é dito que quando a tradição está sendo comprometida, é Shiva que aparece para poder restaurar a visão de ensinamento, restaurar o conhecimento. E foi exatamente isso que o grande mestre Shankara fez no tempo dele, e por conta disso nós somos profundamente gratos. Hari Om Tat Sat.